etc., se remontaram, em qualquer momento, à causa dos fenômenos e, assim, só podem safar-se do impasse atribuindo à matéria propriedades que ela nunca manifestou. O Espiritismo, muito ao contrário, nada inventa, demonstrando a existência do perispírito, e que ele reproduz, fluidicamente, a forma corporal dos animais, que é estável, a despeito do fluxo perpétuo das moléculas vivas. Conclui ser nele que se incorporam os instintos e as modificações da hereditariedade. Imutável em si mesmo, apesar das mudanças incessantes que o homem experimenta, o perispírito é, por assim dizer, o estatuto das leis que regem a evolução do ser. Não se dissolve na morte e, porque nele se constitui a individualidade do princípio inteligente, registra a mais insignificante das numerosas alterações que as sucessivas existências lhe determinam, de sorte que, percorrida toda uma série, torna-se apto a conduzir e dirigir, mesmo à revelia do espírito, organismos muito complexos. Há neste automatismo algo de análogo com o que se observa no pianista exímio, quando de primeira vista interpreta uma partitura nova, flexibilizado por longos treinos o mecanismo cerebral, tanto quanto o braçal e digital, obedientes à sua vontade. Não há mais que se preocupar com os óbices materiais que embaraçam os principiantes bisonhos. Não lhe resta senão ler a partitura, porque os órgãos obedecem automaticamente ao espírito. Mas, quantos tropeços e labores, antes de conseguir esse resultado! Esta maneira de encarar a utilidade dispensável do perispírito tornar-se-á mais clara ainda, à medida que melhor formos compreendendo a natureza das ações tão complexas de que resulta a vida física e intelectual dos animais e do homem. O atavismo, isto é, o fenômeno pelo qual reponta, de repente, numa raça animal, um espécime com caracteres muito desaparecidos e específicos nos ancestrais, é uma segunda confirmação da nossa maneira de ver. Trata-se de um fenômeno assaz frequente entre os animais, e os naturalistas atribuem-no à hereditariedade, mas sem com isso explicarem melhor o papel dessa força. Adiante, veremos como e por que esse fenômeno pode ocorrer. Por agora, basta assinalá-lo de passagem. A teoria celular. É difícil compreender nitidamente o papel do sistema nervoso no organismo e, portanto, o do perispírito, se não possuirmos ideias bem precisas da maneira pela qual são constituídos os seres vivos. Indispensável, pois, expor aqui os resultados a que chegou a ciência odierna, no tocante à natureza íntima dos vegetais e animais. Médicos, naturalistas, filósofos, falam constantemente de substâncias vivas, moléculas orgânicas, matéria organizada, tecidos de órgãos, etc., mas poucos fornecem desses termos uma definição precisa. Nos animais superiores nota-se carne, ossos, tendões, nervos, vasos, membranas, etc. De que se compõem essas peças tão variadas? Poderemos achar em cada uma elementos constituintes idênticos, cuja variação pudesse originar produtos assim diversificados. Eis o problema agora resolvido pela ciência. Já o célebre Bichat havia um tanto concorrido à coordenação das ideias, com o dividir todas as substâncias que formam a trama do corpo, apresentando por toda parte, e sempre, as mesmas propriedades, fossem quais fossem os seres vivos em que as estudássemos. Vem, depois, a ideia emitida por quem, de serem os tecidos formados de elementos simples, constitutivamente semelhantes para cada qual. Johannes Müller desenvolveu essa teoria, da qual compartilhou Schleiden, e, por fim, Theodor Eschmann demonstrou que todos os tecidos são formados de células que não diferem das vegetais senão pela variedade de formas que afetam as células animais, e por sua membrana envoltória, geralmente mais delgada. Destes, como dos trabalhos que se lhe seguiram, resulta a certeza de provir o organismo de um vegetal ou de um animal qualquer da reunião, da associação de um número formidável de células. As partes do corpo animal, ou vegetal, são oriundas das modificações experimentadas pelas células. Em química, os produtos mais complexos podem sempre ser reconduzidos aos elementos primários, aos corpos simples que os constituem,
mediante uma série de decomposições sucessivas. Assim, também, na história natural a célula aparece como o último resíduo, no estudo, cada vez mais profundo, dos tecidos mais diferentes. É o elemento anatômico por excelência, a molécula orgânica, com a qual se estruturam todos os seres vivos. Mas, como é feita essa célula? Posto que extraordinariamente variável nas formas, ela se compõe, sempre, de três partes: um núcleo interior, sólido, um líquido que banha esse núcleo e uma membrana que envolve o todo. A parte essencial, verdadeiramente viva, é o líquido, a que chamaram protoplasma. De sorte que esse líquido gelatinoso constitui, realmente, o fundamento da vida orgânica. Enquanto ele se mantiver vivente nos milhões de células que integram um corpo, esse corpo viverá. Se ele perecer num conjunto qualquer de células componentes de um membro, o membro morrerá. Finalmente, destruído o protoplasma no total das células, morrerá todo o corpo. A ser exata a teoria da evolução, a vida na Terra deveria ter começado pela formação do protoplasma. Este é um fato hoje verificado. A exploração das grandes profundezas submarinas revelou a existência de uma substância gelatinosa que parece corresponder à primeira manifestação vital. Os belos trabalhos de Haeckel, concernentes a esses seres rudimentares, confirmam plenamente as deduções de Darwin, dando ao transformismo uma base séria. As moneras, diz Haeckel, num artigo do Cosmos, são os seres mais simples que se possam imaginar. Não passam de massas pequeníssimas de protoplasma, destituídas de qualquer estrutura, e cujos apêndices proteiformes preenchem, por sua vez, todas as funções vitais e animais: movimento de sensibilidade, assimilação e eliminação, nutrição e crescimento, reprodução. Consideradas do ponto de vista morfológico, seu corpo é tão simples quanto o de qualquer cristal. Mas, as moneras não apresentam todas o mesmo grau de simplicidade, havendo as que possuem, no âmago da massa, um núcleo bem caracterizado. São as células nuas, chamadas amebas. Encontram-se na água comum e no sangue dos animais. Quando, enfim, a ameba se rodeia de um invólucro, constitui a célula propriamente dita. A reprodução celular opera-se de maneira simplíssima. Atingindo um certo volume, verifica-se uma ou mais de uma divisão em sua massa, que assim se biparte ou multiparte. Cada parte de per si se autonomiza, nutre-se, cresce e a seu turno engendra outras células. Às vezes sucede que as células nascidas da primeira não se separam e formam, então, uma série de células associadas, dando nascimento a outras também inseparáveis e assim por diante, conforme o grau de vitalidade de que são dotadas. É o que ocorre com todos os vegetais, com os animais e com o homem. Todos os organismos da nossa época começam por não ser mais que uma célula única, o ovo vegetal ou o animal, e, segundo a maior ou menor complexidade do ser nascituro, as células se diversificam, mais ou menos, guardando, entretanto, cada qual, a sua autonomia peculiar. 44. Mesmo nas associações mais complexas, as células constituintes de um ser vivo não perdem completamente a sua independência. Cada uma vive por sua conta, e as diversas funções fisiológicas do animal outra coisa não são que o resultado de atos consumados por um dado grupo de células. A finalidade de todo o organismo é viver. Cada parte concorre, na sua esfera de ação, para o objetivo comum. Pode comparar-se o corpo vivo à manufatura de uma fábrica. Cada órgão representa um grupo de operários e cada operário corresponde a uma célula. Os operários têm, cada qual, a sua tarefa especial e, uma vez reunidas as peças, separadamente fabricadas, obtém-se o produto fabril. Na escala dos seres encontram-se associações celulares em todas as fases de desenvolvimento. A esse respeito, eis o que diz Isidore Geoffroy Saint-Hilaire 45. Tal como o indivíduo, a comunidade tem a sua unidade abstrata e a sua existência coletiva. É uma reunião de indivíduos, muitas vezes numerosíssima, e, no entanto, pode ser considerada em si mesma como um só indivíduo, como um ser uno e, não obstante, composto.
E assim é, não por uma abstração mais ou menos racional, mas, na realidade, material para os nossos sentidos como para o nosso espírito, constituída em ser organizado de partes contínuas e reciprocamente dependentes, fragmentadas de um mesmo conjunto, posta que constituam, cada qual, um conjunto mais ou menos circunscrito, membros de um mesmo corpo, ainda que possuindo cada qual um corpo organizado, um pequeno todo. Como a família, como a sociedade e como o simples agrupamento, a comunidade pode ser muito diversamente constituída. A fusão anatômica e, por consequência, a solidariedade fisiológica dos seres assim reunidos, pode limitar-se a algumas funções vitais, ou estender-se à quase totalidade dos órgãos e funções. Pode, igualmente, apresentar-se em todos os graus intermédios, passando por matizes insensíveis de seres organizados, nos quais as vidas associativas permanecem quase independentes, e os indivíduos nitidamente distintos, e daí a outros em que os indivíduos se vão tornando de mais a mais dependentes e mistos, até aos em que todas as vidas confundem-se numa vida comum, desaparecendo, mais ou menos completamente, na individualidade coletiva, as individualidades propriamente ditas. Os animais superiores são essas individualidades coletivas, mas simplesmente do ponto de vista vital. Vimos que a força vital é simultaneamente um princípio e um efeito. Princípio, por tornar-se preciso um ser já vivente para comunicar a vida, e efeito porque, uma vez completada a fecundação de um germe, as leis físico-químicas servem ao entretenimento da vida. Aqui, não pode haver equívoco. A força vital tem uma existência certa, pois cada ser reproduz um ser semelhante, e não podemos dar vida a um composto inorgânico. De resto, supondo que chegássemos, por exemplo, a fabricar um músculo sensível, de feição a produzir os mesmos fenômenos que um músculo natural, ele não poderia regenerar-se, como se dá incessantemente com um organismo vivo. Logo, posto que opere e se entretenha por meio de leis naturais, o princípio vital distingue-se dessas leis. Ele é uma força, uma transformação especial da energia, não tem existência sobrenatural, mas é produto necessário da evolução ascendente, degrau primário não da organização, mas do entretenimento e da reparação da matéria viva. É possível encontrar laivos desse princípio reparador até na matéria bruta. Haja visto o cristal, que pode cicatrizar suas fraturas, como bem evidenciou Pasteur. 46. Quebrado em qualquer parte, se o colocarmos na solução de sua origem, não só cresce em todas as suas faces, como desenvolve na parte avariada um trabalho ativíssimo, prestes reparando o estrago e restabelecendo a simetria. Colocando-se o soluto de uma substância violeta, por exemplo, vê-se distintamente o trabalho suplementar reclamado pelo refazimento das partes destruídas. O princípio vital é, pois, uma força essencialmente reparadora e, nos vegetais como nos animais, é ela quem refaz as células agregadas entre si, em função de um plano determinado. É, de alguma sorte, o desenvolvimento, o grau superior, a transformação exaltada do que denominamos afinidade nos corpos brutos. Ao demais, o fluido vital age também sobre as moléculas orgânicas, como fluido magnético sobre as poeiras metálicas que originam o fantasma magnético. Se negarmos a existência de uma força vital, ainda que invisível e imponderável, não nos será possível compreender por que um corpo vivo mantém uma forma fixa, invariável segundo a espécie, apesar da incessante renovação das moléculas desse corpo. Enquanto a vida se apresenta difusa, como no caso dos animais inferiores, enquanto todas as células podem viver individualmente, sem auxílio de outras, o princípio inteligente mal se revela nítido, visto que nos seres rudimentares apenas se constata a irritabilidade, ou seja, a reação a uma influência exterior e, portanto, nenhuma sensibilidade distinta. Mas, tão depressa surge o sistema nervoso, desde o instante em que as funções animais nele se concentram, a comunidade viva transforma-se em indivíduo, pois desde esse instante o princípio inteligente assume a direção do corpo e manifesta sua presença com os primeiros clarores do instinto.
Desenvolvimento correlato do gânglio cerebral e da inteligência, na série animal. Alguns zoófitos, animais plantas, tais como as medusas e os ouriços marinhos, possuem alguns lineamentos de sistema nervoso, pelo que também se lhes distinguem rudimentos instintivos. Na orla dos mares, receptáculo inexaurível de formas incipientes, quando se escava a areia úmida da onda que se retrai, é raro não se encontrar uma viscosa massa azulada como a goma de trigo, simples amálgama de geleia na aparência. Essa massa gelatinosa não oferece, à primeira vista, qualquer característico de animalidade, mas, se a colocardes num grande vaso com água do mar, ou num poço assaz profundo onde ela possa desenvolver-se à vontade, vê-la-eis dilatar-se, arredondar-se e tomar, pouco a pouco, distintas formas a que não faltará elegância. Tendes, então, à vista um ser singular, cujo corpo se compõe de um disco mais ou menos convexo, como um cogumelo, e dotado de vários apêndices colocados na sua parte côncava, servindo-lhe à respiração e apreensão dos alimentos. Esses órgãos são pendentes ou flutuantes em várias espécies, sugerindo-nos a lembrança às serpes que as ornavam a mítica medusa, que lhes deu nome. O vulgo conhece-as como geleias do mar. 48. Lícito é perguntar por que as medusas, possuindo estrutura tão variada e formas tão elegantes e delicadas, quando observadas no meio líquido, se tornam, segregadas do seu elemento, massas informes e confusas, nas quais o olhar mais agudo jamais encontraria traços do animal antes fixado. Pois é simplesmente porque os tecidos são muito tênues para conservarem no ar o seu respectivo lugar, enquanto na água, perdendo uma parte de peso equivalente ao volume da água deslocado, não precisam oferecer mais que uma fraca resistência para conservar a estrutura e impedir as diversas partes do corpo de recaírem sobre si mesmas. Por longo tempo esses bizarros seres foram desdenhados pelos próprios naturalistas, que não viam neles, como dizia Helmor, mais que uma geleia viva. A ciência moderna, porém, soube penetrar os mistérios do seu organismo e determinar-lhes a verdadeira forma exterior. Nada de mais singular, certo, do que um animal sem boca, mas provido de trombas sugadoras, análogas a raízes vegetais, cuja cavidade digestiva se prolonga por todas as partes do corpo, à maneira de canais vasculares, e de feição a preencher, ao mesmo tempo, as funções de um estômago e de um coração. Outra não é, porém, a organização que Cuvier descobriu nesses zoófitos. 50. É de se ressaltar que, entre os seres mais simples, mesmo entre aqueles em que se não lobriga sistema nervoso distinto, nem órgãos sexuais, nem membros, o estômago é sempre encontrado. Dir-se-ia ser ele o órgão da animalidade, por excelência, o fundamento da vida bruta e, parodiando Rabelais, que o estômago é o contramestre dos artistas do universo, tendo ensinado aos animais e ao homem o que lhes era preciso fazer para viver, suscitando-lhes todas as necessidades e, com elas, todos os instintos. As actínias, que se assemelham a flores vivas e cujas pétalas brilhantes são dotadas de grande motilidade, não são, na verdade, senão estômagos organizados, verdadeiras bolsas a transmitirem sucos nutritivos ao resto do corpo, por embebição. Nem outros instintos nelas se deparam, além dos reclamados para esse ato importante. É que nelas o sistema nervoso ainda não está diferenciado. A sua substância encontra-se difundida por todo o corpo, como que amalgamada com a matéria gelatinosa que compõe o animal, de sorte que as faculdades ativas, tais como a visão, a audição, etc., que nós possuímos especializadas em órgãos distintos, jazem, de alguma sorte, uniformemente espalhadas, em estado latente, nesses organismos primordiais. É sob a influência permanente, ativa, incessante dos meios que atuam sobre o animal, e pela impulsão resultante de necessidades sempre renascentes, que as espécies se transformam, concentrando em órgãos particulares as diferentes faculdades originariamente confundidas entre si. Esses órgãos dos sentidos acabam perdendo uma parte de suas propriedades gerais, para só conservar e desenvolver as de sua especialidade.
A força nervosa, difundida em todas as partes do corpo nos zoófitos, centraliza-se parcialmente nos filetes nervosos, nos moluscos. As diversas ramificações de nervos, com seus raros e minúsculos cérebros, ou gânglios, começam a concentração, a coordenação, a unidade individual, mas isso só se dá progressivamente. O sistema nervoso, nos tipos melhor definidos, é formado principalmente por dois gânglios situados acima e abaixo do esôfago. O superior foi denominado cerebral, e prende-se ao outro por cordões nervosos que formam o ocular esofagiano. À medida que o organismo se complica, o que vale dizer, se eleva, o gânglio cerebral duplica-se e as duas partes componentes podem ficar separadas ou reunidas. Nos animais plantas temos comprovado a ausência de quase todos os sentidos. Os moluscos apresentam já um progresso, pois revelam não só o tato, senão que muitos possuem vista e, talvez, olfato. Outros há que possuem também audição. Esse começo de aperfeiçoamento orgânico dá lugar aos instintos de nutrição, de propagação e mesmo outros, como atestam os ouriços marinhos, que perfuram os rochedos para neles fazer morada. Estudemos os seres colocados um pouco acima, na série animal, e veremos que, nos articulados, o crescimento e o desenvolvimento do gânglio cerebral são muito acentuados. Na quase totalidade dos membros desse grupo, os dois gânglios cerebrais aproximam-se e soldam-se, embora com indícios manifestos da primitiva separação. Daí resultam manifestações cada vez mais complexas dos instintos. Eis, segundo Leoretti, a progressão dessas faculdades. Primeiro, nota-se, em primeiro lugar, animais que parecem estabelecer uma transição com a classe inferior, apresentando instintos só distritos à procura de alimento, anelídeos, sanguessugas. Segundo, sensações mais extensas e numerosas, construção de um domicílio, extremo ardor genético, voracidade, crueldade cega, crustáceos, caranguejos. Terceiro, sensações ainda mais extensas, construção domiciliar, voracidade, ardil, astúcia, aracnídeos, aranhas. Quarto, sensações amplíssimas, domicílio, vida de relação, provisão de guerra e defesa coletiva, sociabilidade, enfim, insetos, abelhas, formigas. Antes de passar aos vertebrados, parece-nos útil explicar o processo de elaboração dos instintos, bem como o papel que o perispírito representou na evolução, cujos pontos principais acabamos de expor sucintamente. O perispírito. Temos insistido muitas vezes na íntima conexão existente entre os seres vivos, de sorte que os animais sucedem sensivelmente às plantas, havendo organismos que parecem participar das duas naturezas. Vimos, também, que o princípio vital representa o papel mais importante na existência dos vegetais, que é uma força nitidamente definida e não uma entidade vaga, visto como, sem a sua associação ao duplo fluídico, não se pode compreender a forma típica dos seres, mantida do nascimento até a morte. Essa força, que impregna o germe e lhe dirigirá a evolução, não basta, porém, para explicar os instintos assinalados no animal e tampouco as manifestações inteligentes por nós referidas. Ao desenvolvimento do princípio anímico, portanto, atribuímos esses fatos que tão profundamente diferenciam os dois reinos. Nos organismos ambíguos, situados nos confins de um e outro reinos, e conforme seja mais ou menos intensa a união da força vital com o princípio espiritual, notar-se-á maior ou menor concentração, uma individualidade mais ou menos marcante. Mas, tão presto se estabelece o equilíbrio, entre a predominar o princípio espiritual, acelera-se a evolução e as formas se condensam. Em vez de moles, flácidas, apresentam contornos determinados, nitidamente regulados, ao mesmo passo que surgem, e mais energicamente se acusam, os instintos. Ficou também estabelecido que o princípio inteligente se reveste sempre de um univotório fluídico, e os episódios relatados por Dacier, e sancionados pela lógica, não nos permitem duvidar da realidade desse duplo perispiritual.
Examinemos, agora, a sua função nos seres vivos. Nos primórdios da vida, o fluido perispiritual está misturado aos fluidos mais grosseiros do mundo imponderável. Podemos compará-lo a um vapor fuliginoso a empanar as radiações da alma, e, como ele se encontra intimamente unido ao princípio espiritual, este, não obstante possuir em germen todas as faculdades fadadas a evoluir, não as pode manifestar, impedido pela espessa materialidade do cárcere fluídico. E Descartes, nos primeiros tempos, os fortes estímulos da fome tornam-se necessários para despertar a alma da sua atonia. Sabemos que os fluidos são constituídos por estados de matéria eterizada e que a rapidez do seu movimento molecular é proporcional ao grau de rarefação das moléculas. Quanto mais densos, opacos, viscosos, maior resistência oporão a toda e qualquer modificação. E, contudo, é necessário que a alma chegue a mudar a direção dos movimentos do seu invólucro, a regularizar-lhe a atividade, para que possa ela manifestar-se exteriormente. Podemos ter uma ideia dos sucessivos fenômenos que as diferentes encarnações determinam no perispírito, imaginando uma grande fonte luminosa, um foco elétrico, por exemplo, metido numa esfera de vidro cheia de espesso fumo negro, formado de enorme quantidade de partículas sólidas. A fulgurância do foco seria tão abumbrada por esse véu escuro, que nenhuma luz se projetaria fora. Quando muito, uma tênue claridade, como indício apenas da potente radiação do arco voltaico. Pois seja a alma o foco elétrico, e o vapor caliginoso o perispírito, nos primeiros tempos da vida terrestre. Suponhamos agora que, devido a manipulações diversas, tais como o resfriamento da esfera, compressão de gases internos, etc., conseguimos o precipitado de um pequeno número de partículas sólidas, e teremos que a luz já poderá manifestar-se com um pouco mais de facilidade. Sua expansão será um pouco mais forte, não se lhe poderá chamar ainda luz, mas é força reconhecer qualquer progresso sobre o estado precedente. Renovando muitas vezes essa experiência e supondo que em cada experiência o vapor não se aclara senão em quantidades diminutíssimas, ter-se-á uma ideia aproximada do que ocorre com a alma e com o seu invólucro, enquanto percorre a série animal. As faculdades superiores, assinaladas nos vertebrados, não se fazem notórias senão de intercorrência, não têm continuidade, dir-se-iam como relâmpagos através de nuvem escura. É só em grau de humanidade que o princípio espiritual tem manipulado o órgão fluídico bastante para que as principais faculdades dele não sejam de contínuo entravadas, infirmadas. Mas, quanto trabalho a realizar ainda, antes que chegue a completa depuração desse vapor! Quantas lutas por expurgar o fluido universal das suas moléculas grosseiras, até que possa a alma fulgurar na plenitude do seu magnífico esplendor! A luz, sabemo-lo, é devida a um movimento vibratório do éter, mas, quão mais rápidas são as ondulações do fluido perispiritual de uma entidade superior. Assim, não é metafórica, senão expressiva de fenomenalidade real, a descrição feita pelos médiuns videntes, referindo-se às almas puras, como se foram focos esplendentes de intensa luminosidade, ou estrelas cintilantes e variegadas. Esta teoria será uma simples, imaginária concepção. Absolutamente, de vez que a ciência nos prova que todos os fenômenos podem reduzir-se ao movimento, qual fundamentamos com os físicos odianos. O grande erro do materialismo, ou do monismo, é tomar sempre, em tudo e por toda parte, o efeito pela causa. É consciente e voluntariamente que esses filósofos atribuem ao sistema nervoso faculdades que nunca lhe pertenceram nem pertencerão jamais. Eles elegeram como princípio negar, obstinadamente, toda e qualquer realidade que lhes não afete os sentidos de um modo imediato. Daí a prevenção e, consequentemente, o erro. Contudo, como os fatos por eles observados são reais, basta demonstrar serem a alma e o seu invólucro que gozam das faculdades conferidas à matéria, para que tudo se torne claro e compreensível. Tão difícil, por não dizer impossível, é explicar logicamente o que poderia ser memória orgânica, por exemplo,
Quão fácil seria fazê-lo admitindo a residente no perispírito, como vamos demonstrar. Isto posto, comecemos nosso estudo. Formação dos órgãos dos sentidos, papel do perispírito. Antes de tudo, limitar-nos-emos a mostrar sucintamente como puderam formar-se os primeiros lineamentos do sistema nervoso sensorial e, paralelamente, o motor, inseparáveis que se apresentam, visto que a sensação se traduz sempre por um movimento, como vamos verificar. Isto assente, fácil é figurar, por analogia, como as outras partes do sistema nervoso tomaram, pouco a pouco, a direção da vida vegetativa e orgânica. Logo, o que em primeiro lugar nos deve ocupar são as funções da vida de relação dos seres animados. Essa vida compreende dois termos: ação do mundo exterior sobre o animal, traduzindo sensibilidade, e ação do animal sobre o mundo exterior, traduzindo movimento. A faculdade de corresponder por movimentos a uma força externa é absolutamente peculiar a todos os seres viventes, e chama-se irritabilidade. O que precisa ficar bem compreendido é que, em toda a natureza, a força jamais se destrói. Não se perde, não se cria, de sorte que, toda força, mesmo agindo sobre um objeto inerte, poderá, talvez, transformar-se, mas persistirá em estado de força e encontrar-se-á, absolutamente integral, na matéria inerte que lhe sofreu ação. Um fato curioso demonstra a saciedade este princípio de conservação da força sob a forma de impressão. Se colocarmos uma obreia, diz Draper, sobre um metal frio e polido, uma lâmina de navalha por exemplo, e se, depois de haver soprado sobre o metal, levantarmos a obreia, nenhuma inspeção, por mais rigorosa, revelará no aço polido qualquer traço, ou imagem qualquer. Mas, se soprarmos uma segunda vez no metal, havemos de ver que a imagem espectral da obreia reaparece, e isso tantas vezes quantas o desejemos, mesmo depois de alguns meses transcorridos. Uma sombra que se esbate numa parede nela deixa traços duradouros. Portanto, desde que uma força atue sobre um corpo, não deixará de o modificar, em certa maneira. Suponhamos um pedaço de ferro, por exemplo, num estado de eletricidade, de temperatura, de equilíbrio mecânico e químico. Se uma força qualquer F atuar nele, pô-lo-á em novo estado de eletricidade, de temperatura, de equilíbrio mecânico e químico. Supondo que a força F se esgotou inteiramente no corpo A, após a ação da força F, o corpo A será igual a mais F. Isso leva-nos a admitir que, mesmo no caso de uma força não determinar movimentos aparentes num corpo, não deixa de lhe modificar a constituição molecular, transformando-se e imprimindo no corpo um novo estado diferente. Ora, evidente é que o animal é muitíssimo mais sensível que o metal. Sendo a matéria que o conforma mais delicada, poderá ser irritada por forças menos enérgicas do que as atuantes nos corpos brutos, deixando no ser vivente traços cada vez mais duradouros de sua influência, à medida que mais se exercita. O calor, a eletricidade, a combinação química, o peso, que se nos figuram tão diferentes, não passam, então, na realidade, de formas de movimentos moleculares, atômicos, vibratórios, não perceptíveis aos nossos sentidos, mas, em suma, movimentos que a ciência conseguiu demonstrar redutíveis às leis mecânicas. 55. O ponto essencial, aquele que precisamos ter sempre em vista, é que o perispírito se liga, no ato do nascimento, a todas as moléculas do corpo. É por meio do fluido vital, impregnado no germe, que a encarnação pode realizar-se, sabendo nós que o espírito só pode atuar sobre a matéria por intermédio da força vital. Dá-se, pois, íntima fusão entre o perispírito e o fluido vital, sendo este o motor determinante da evolução contida no trinômio juventude, madureza, velhice. Já notamos, igualmente, que cada célula, participando da vida geral nos organismos complexos, goza, contudo, de tal ou qual autonomia, de sorte que todo movimento nela produzido altera-lhe o equilíbrio vital e essa modificação dinâmica logo lhe percute o duplo fluídico,
determinando nele um movimento. Temos, assim, que toda ação interna ou externa produz um movimento no invólucro perispiritual. Assim entendidos, procuremos explicar de que maneira puderam formar-se os órgãos dos sentidos. 56. 1 °C ASO. Imaginemos o mais elementar dos seres. Ele só poderá ser perfeitamente esférico e sem elemento diferenciado. A bem dizer, o organismo homogêneo é pura abstração teórica. Se imaginamos essa massa sensível num meio homogêneo ou, o que vem a dar no mesmo, num meio que varia uniforme concentricamente em relação a ela, compreendamos como possa experimentar um sentimento de tensão, mais ou menos pronunciado, conforme a maior ou menor correspondência do ambiente com seu equilíbrio natural. E é tudo. Não terá sensação, visto não poder ressentir, como vamos ver, a mudança, e sim, apenas, o seu estado presente. Não terá percepção, enquanto o meio se mantiver homogêneo, visto que, ao mover-se, nada muda em torno dela. Pode, pois, compreender-se facilmente tal existência, imaginando que todas as causas exteriores se reconduzem por uma ação idêntica da pressão atmosférica, e que a nossa sensibilidade se reduz à faculdade de sentir essa pressão. 2 °C ASO. Tal não acontecerá, porém, desde o momento em que o ambiente seja heterogêneo, e que o centro de sua ação não mais coincida com o centro da massa sensível, pois esta será, desde logo, modificada no ponto de sua superfície diretamente exposto à força perturbadora. Para termos uma ideia da ocorrência, podemos prefigurar que toda sensibilidade reduz-se à faculdade de sentir o calor e que calóricas são as forças todas do ambiente. O organismo começará a aquecer-se do lado voltado para a fonte calorífica. Esse lado será, por instantes, a sede única da sensibilidade, pois é aí que se dará, primariamente, a ruptura de equilíbrio. Ele equivalerá a um órgão, mas órgão adventício, isto é, acidental e instantâneo de sensação. E como ora um, ora outro lado será chamado a sofrer essa influência, poder-se-á, em tese, dizer que todo o corpo do animal vem a ser um campo perpétuo de improvisados órgãos sensoriais. Só condicionalmente, subordinada à diferenciação da substância, é que pode haver sensação e, portanto, órgão momentâneo dos sentidos, visto que, neste caso, o animal percebe não apenas o presente, mas, ao mesmo tempo, o presente no órgão e o passado no resto do corpo ainda imune do foco. Ele terá mais calor ou mais frio no órgão, antes de experimentar um efeito geral, e assim conhecerá o sinal da mudança, isto é, saberá se há mais ou menos calor. E como, ao demais, haja de experimentar um sentimento inevitável de bem ou mal-estar, saberá em que sentido a temperatura o afeta, em relação com a posição de equilíbrio natural. Sentirá, vagamente, como faz frio ou calor e deduzirá um julgamento, mais ou menos grosseiro, da temperatura absoluta do exterior. Decomponhamos o que aí se passa. As vibrações calóricas abalaram, por exemplo, a túnica de uma medusa. As células diretamente expostas aos raios solares foram irritadas. Essa irritação engendrou mudança de equilíbrio na força vital dessas células e produziu uma vibração do fluido vital. Essa vibração repercutiu, imediatamente, no perispírito e, no mesmo instante, a alma da medusa foi advertida, por esse movimento perispiritual, de que lhe adveia uma modificação ao corpo. Toda percepção é seguida de um sentimento de bem ou de mal-estar e, assim, a alma será levada a esquivar-se as excitações externas que a incomodem, tanto quanto a buscar as contrárias. Sem dúvida que nos referimos a uma percepção extremamente vaga, mas nem por isso inexistente, e por muito confusa e lúrida que a suponhamos num animal tão rudimentar, menos dubitável não é que da sua persistência que se origina o instinto. Há uma curiosa observação que corrobora absolutamente a nossa presunção. Um fato que prova o instinto desses animais tão insignificantes é que eles nunca se encaminham para a costa, senão quando os ventos para aí os impelem. Dir-se-ia pressentirem os perigos que lá os aguardam. Nada obstante as precauções, eles dão a costa em grande quantidade e lá se esmirram,
ou antes, dissolvem-se ao sol. O receio do calor é, pois, mais que justificado e basta para criar-lhes um instinto, de vez que a medusa, assim perecendo inúmeras vezes, acabará por se afastar instintivamente, nas encarnações seguintes, das plagas que lhe foram funestas. Mas, retomemos nosso organismo teórico, visto não termos expendido todas as observações que lhe enseja. O órgão adventício, ou por outra, acidental, é o que possibilitou a sensação, é a condição do sentido adventício, isto é, a faculdade de perceber, de modo diferenciado, as mudanças exteriores diferenciadas. De resto, dando o estado orgânico à medida do presente, enquanto o resto do corpo continua envolvido no passado, a comparação de presente e passado torna-se, não só possível, mas espontânea e constitutiva. Que se produz a nova mudança e já lhe será possível apreciar a temperatura correspondente aos dois termos, sentir que faz mais frio ou mais calor. Graças, pois, ao órgão adventício dos sentidos, a existência do animal compõe-se de uma série de experiências, cada uma das quais ligada às que lhe antecedem e sucedem. O órgão é a cadeia de associação das impressões, a condição da individualidade psíquica permanente do animal. Mas isso não é tudo. Observamos ser pelo órgão acidental, formado nos pontos expostos ao calor, que o animal percebe as alterações externas. É também por ele que adivinhará se a alteração lhe será agradável ou não, e que poderá fugir ou evitar o perigo antes que seja tarde, e a menos que a desorganização não seja geral. O órgão é, pois, um produto cuja função está intimamente ligada ao que denominamos instintos de conservação, e que adverte, a tempo, o prazer como a dor. Enfim, qual ainda o vemos, o órgão é um instrumento temporário da experiência. Graças à confiança que temos em sua atuação espontânea que podemos, no banho, perceber a tempo o afluxo demasiado de água quente ou fria, para fechar a torneira antes de sermos molestados. Tais as particularidades da vida ao animal rudimentar, sem órgãos diferenciados e não gozando mais do que de uma diferenciação adventícia. A maior parte dos zoófitos não apresenta senão fenômenos desta ordem. Vamos agora examinar o caso mais complexo de um animal já dotado de um sentido permanente. 3 graus Celsius ASO. Acabamos de ver que a sensação é devida a duas causas. Primeira, há uma diferença de ação externa. Segundo, a exposição direta de uma parte do corpo do animal a essa mesma ação, que, assim, a recebe mais forte nessa que em outras partes. Suponhamos que, por um motivo qualquer, essa região seja chamada a servir de órgão de sentido adventício, e teremos que ela se transformará em órgão de sentido permanente, ou seja, dotado, a título perpétuo, de uma sensibilidade mais delicada, que diferenciará no ser ação exterior, ainda que esta acuse apenas variações ínfimas e incapazes de agir sobre as outras partes sensíveis do animal. O órgão permanente é, pois, uma causa subjetiva de diferenciação, é a condição do sentido permanente, isto é, da faculdade de receber, de um modo diferenciado, as alterações exteriores, mesmo não diferenciadas. Para tornar mais clara essa concepção, imaginemos a sensibilidade uniformemente espalhada em todo o corpo, salvo num ponto, onde ela seja mais apurada, ou por outra, suponhamos só possuirmos o sentido tátil e que a sensibilidade esteja acumulada no extremo de um só braço. Teremos que, no resto do corpo, se criarão órgãos adventícios, que advertirão das alterações supervenientes no mundo exterior. Mas, quando se tratar de conhecer mais exatamente a natureza e importância de qualquer dessas alterações, nós dirigiremos o órgão permanente nesse sentido, e será por ele, de preferência, que havemos de sondar o meio ambiente, visto ser o mais apto a distinguir as menores diferenças. Assim aqui, caminhando na obscuridade, estendemos as mãos para frente e avançamos em passo cauteloso, como que tateando o terreno com os pés. Os crustáceos e os insetos possuem antenas, que desempenham esse papel. São órgãos móveis, nos quais o tato está mais refinado,
E é por esses apêndices que eles tomam exato conhecimento dos objetos exteriores. O órgão permanente será, portanto, o instrumento constante das experiências do animal, e a esse respeito adquirirá uma aptidão especial. Aperfeiçoando-se pelo exercício, ele fornecerá informes cada vez mais precisos e fidedignos. Além de todas as propriedades aqui reconhecidas no órgão adventício, e que, com mais forte razão, cabem ao órgão permanente, tem ele ainda de religar a experiência da atualidade às do passado, tornando-se o elo de associação das experiências. E como se dará a transformação do acidental em permanente? É sabido que toda ação exterior pode reduzir-se, em última análise, a um fenômeno de movimento vibratório que vem contrariar o das moléculas corporais. Para que haja sensações é preciso que essas moléculas oponham uma certa resistência à causa perturbadora. Essa resistência provém de tal ou qual inaptidão das moléculas para vibrar em harmonia com o exterior. Uma vez vencida a resistência, a transformação da energia exterior deixará de si um traço mais ou menos profundo. Não há dúvida de que, se a mesma atividade exterior não mais voltar a agir sobre essas mesmas moléculas, elas tendem a retomar seu movimento natural. A coisa, porém, passar-se-á de modo diverso, se as moléculas experimentarem, não uma e sim milhares de vezes, essa atuação, e isso não só durante uma existência, mas através de 50, 100, 1000 passagens pela mesma forma. Nesse caso, elas perderão, pouco a pouco, a tendência ao retorno do movimento natural e ir-se-ão progressivamente identificando com o movimento que lhes é impresso, a ponto de se lhes tornar ele natural e de, mais tarde, lhe obedecerem ao menor impulso. O mesmo raciocínio ajusta essas moléculas perispirituais, pois, assim como no campo magnético do ímã se verifica a existência das linhas de força, assim também, no perispírito, se criam linhas dessa espécie, ao longo das quais o movimento vibratório é diferenciado e permite à alma um conhecimento mais exato do mundo exterior, do que o teria pelo movimento confuso do resto do invólucro. Aqui, cabe uma anotação importantíssima e que demonstra, ainda uma vez, a utilidade e, digamo-lo também, a incontestável necessidade do perispírito. Não esqueçamos de que em todos os seres vivos, tanto nos zoófitos como no homem, a matéria viva destrói-se e regenera-se constantemente pela nutrição e que, num prazo bem curto, todas as moléculas do corpo são renovadas. Indispensável é, pois, que exista no animal um elemento permanente, no qual residem as modificações adquiridas, sem o que as novas moléculas não seriam mais aptas que as antigas a vibrar mais rápido, nem poderia o animal adquirir órgão qualquer dos sentidos. O perispírito é, portanto, o fator direto do progresso animal, sem ele nada se explica, e a teoria precitada, que é, sem embargo, a da ciência, tornar-se-á simplesmente inconcebível. O movimento é indestrutível, na verdade, ele afeta e abala as células que encontrem seu percurso, as quais conservam, certo, esse movimento, mas, uma vez desaparecidas, levam consigo a modificação adquirida, e as novas células não mais possuem esse movimento vibratório. Se, ao invés, admitirmos o princípio vital intimamente ligado a todas as regiões do perispírito, e que este, por sua vez, reproduz exatamente todas as regiões do corpo, tudo se esclarece, visto serem as novas células organizadas pela força vital modificada, segundo o movimento das linhas de força perispiritual. Consequentemente, temos que o organismo físico reproduz essas modificações e desenha no ser celular o local do sistema nervoso sensorial e ao mesmo tempo motor, visto que o ser reage de contínuo contra o seu meio. É dessa maneira que as células chegam a diferenciar-se e a manifestar propriedades particulares, em relação com o gênero de excitação especial, ou seja, com o movimento que atua mais vezes sobre ela. As vibrações caloríficas são menos rápidas que as luminosas, e as ondulações sonoras menos ainda que as duas primeiras, de sorte que as células que receberem mais vezes um que outro desses movimentos acabarão adquirindo uma irritabilidade apropriada à natureza de cada um dos agentes. Terá, em suma, especificado os órgãos dos sentidos.
Essa teoria exige apenas uma condição: o tempo. Ora, nós hoje chegamos a determinar o lapso provável que nos separa da aparição dos primeiros seres em nosso planeta. Os geólogos usaram para a resolução desse problema o seu método habitual, consistente na apreciação da ancianidade de um terreno pela espessura de uma camada em depósito e a provável rapidez de sua erosão. Depois de numerosas observações feitas em diversas regiões do globo, os naturalistas, com o ilustre Lyell à frente, presumiram que mais de 300 milhões de anos transcorreram da solidificação dos leitos superficiais terrestres. 57. Essas conclusões foram contraditadas por alguns físicos que não admitiram mais que 100 milhões de anos. 58. Tomemos esse cálculo mais reduzido e teremos, para as 3 épocas geológicas, as cifras seguintes. Primeiro, período primário 75 milhões de anos. Segundo, período secundário 19 milhões de anos. Terceiro, período terciário 6 milhões de anos. Vemos, portanto, que os animais do primeiro período tiveram 75 milhões de anos para se diversificarem e adquirirem órgãos, criando o sistema nervoso. As condições climáticas seriam mais ou menos semelhantes às que imaginamos para explicar a influência do meio sobre o animal, e a formação dos órgãos dos sentidos. Por toda a duração dos tempos primários, diz Laparente, um clima semelhante ao dos trópicos reinou do Equador aos polos e não foi senão por meados da era secundária que começou a manifestar-se o retraimento progressivo da zona tropical. Nos meados da era terciária, a Groenlândia ainda apresentava uma vegetação semelhante à da Louisiana dos nossos dias. A aparição dos gelos polares foi, portanto, assaz tardia e quase poderemos considerá-la como o encerramento dos tempos geológicos propriamente ditos, para inaugurar a época atual. Os exemplos tomados prendem-se ao órgão do tato, mas também poderíamos utilizá-los tratando de outro aparelho sensorial qualquer, como seja um auditivo ou um visual. Os fenômenos vão se complicando mais e mais, à medida que nos elevamos na série animal e que o sistema nervoso se vai, de paralelo, aperfeiçoando. O processo, entretanto, é sempre o mesmo. Vamos, pois, estudar as propriedades fisiológicas do aparelho nervoso, mesmo porque o seu conhecimento facultará uma compreensão ainda melhor do papel do perispírito. Sistema nervoso e ação reflexa. Lembremos ainda uma vez que o sistema nervoso não é senão a condição orgânica, terrestre, das ações psíquicas da alma e que, de si mesmo, não é inteligente nem instintivo, visto que, depois de sua destruição, a alma sobrevive, tanto a humana como a animal. Mas, enquanto subsiste a incorporação, ele é a reprodução material do perispírito e toda alteração grave de sua substância engendra consecutivas desordens nas manifestações do princípio pensante. Alguns sábios dizem, lesada gravemente tal região do cérebro, desaparece a palavra articulada e, portanto, destruída fica a faculdade de falar. Isso é incontestável. Mas, deveremos concluir de que uma parte da alma desaparecesse? Não. O que concluímos é, simplesmente, que impossibilitaram a alma de utilizar seu instrumento, e não pode ela, então, manifestar-se dessa maneira. Responda-se aos sábios, não demonstrastes, com essa experiência, a destruição parcial da alma, e sim que lhe desorganizastes o funcionamento. Nada mais. O adágio mens sana in corpore sano, alma sã em corpo são, é verídico. Importa, necessariamente, estejam os órgãos em perfeito estado de saúde para que o espírito deles se utilize com liberdade, mas, abstenhamos-nos de concluir que uma alteração do órgão acarrete alteração da alma, quando o que só determina é a alteração da manifestação dessa alma, o que não é a mesma coisa. O certo é que estreitíssimos são os limites dentro dos quais se conserva a integridade do sistema nervoso. Eles dependem da circulação, da respiração, da nutrição, da temperatura, do seu estado de sanidade ou enfermidade. Vimos como se pode representar a criação do sistema nervoso sensorial e motor, mas é preciso não esquecer a importância das funções vitais e,
Como os alimentos são irritantes interiores e a célula do canal digestivo reage sob a sua influência, criou-se um sistema nervoso vegetativo, que atua sobre a nutrição dos elementos orgânicos. Ocupemo-nos simplesmente do sistema nervoso que serve para manifestar a inteligência. Compõe-se ele de nervos ou cordões nervosos e de centros que, nos vertebrados, são a medula espinhal e as diferentes partes que compõem o cérebro. Examinemos, de relance, um animal inferior, dotado de visão, por exemplo. Ele quer fugir de um objeto ou persegui-lo. O deslocamento do corpo não lhe obedece imediatamente à vontade e esse animal deverá, por isso, fazer um esforço para vencer tais ou quais resistências provenientes de uma coordenação dos átomos perispirituais e das moléculas materiais pouco favoráveis ao movimento. Esse movimento propaga-se, finalmente, seguindo a linha das moléculas cuja vibração natural se apresenta menos divergente e, à proporção que se propaga, vai diminuindo a divergência. Daí resulta que o mesmo movimento, desejado pela segunda vez, experimenta menos resistência e exige menor esforço. Por fim, à custa de repetições 1000 vezes reiteradas, o movimento opera-se com esforço tão insignificante que se torna quase insensível. Assim, de início penoso, torna-se fácil, depois natural e, por fim, automático e inconsciente. Logo, desde que um organismo responda automática, maquinalmente, a uma ação exterior, dá-se o que os fisiologistas denominam ação reflexa. Nada mais fácil de compreender do que um ato reflexo elementar. Excite-se um nervo em sua extremidade periférica e veremos que a excitação caminha ao longo do nervo, sob os centros nervosos e, aí se propagando, pouco a pouco passa pelo perispírito e desce aos nervos motores, para transmitir-se ao músculo que se contrai. Muitíssimo importante é considerar que a consciência pode perfeitamente ignorar esse movimento, e nem por isso ele deixará de produzir-se com absoluta regularidade, pois acabamos de ver que foi o hábito prolongado, por tempos dilatadíssimos, que lhe conferiu essa prerrogativa de automatismo. Da mesma forma que podemos ler sem recordar as fases de aprendizado para conhecer as letras, as sílabas, etc., assim também uma irritação do sistema nervoso determina um movimento correspondente que pode perfeitamente ser ignorado pela alma, independente da sua vontade. As ações reflexas são de naturezas diversas, e o Sr. Richetti dá-lhes a seguinte classificação 61. A. Reflexos oriundos de uma excitação exterior e, portanto, a. Sobre os músculos da vida animal, movimentos reflexos de relação. B. Sobre os aparelhos da vida vegetativa, movimentos reflexos de nutrição. B. Reflexos oriundos de uma excitação interior visceral e, portanto, a. Sobre os músculos da vida animal. A medula espinhal é considerada pelos fisiologistas sob um duplo aspecto, a saber, como fio condutor, transmite ao encéfalo as sensações e reconduz dele as excitações motrizes, como centro nervoso, é a sede das ações reflexas. A ação reflexa simples, que se pode definir como a que é seguida de uma contração simples, é o primeiro ato de automatismo e inconsciência que se nos depara. A ação reflexa consiste, essencialmente, no movimento provocado em uma região do corpo por uma excitação vinda dessa parte agindo por intermédio de centro nervoso outro, que não o cérebro. Exemplo, uma rã, cuja cabeça foi decepada, põe-se a caminhar regularmente como se nada lhe faltara. Se aprendermos com os dedos, ou queimarmos qualquer ponto do corpo da rã decapitada, ela levará a pata ao ponto irritado, e o movimento do membro acompanhará a irritação onde quer que esta se verifique, e isso pelo hábito de reagir de pronto às excitações exteriores, por movimentos apropriados, que se tornaram absolutamente instintivos, isto é, automáticos. O estudo minudente desses diversos reflexos, antes que a nós, interessa a fisiologia. Contudo, eles nos oferecem a seguinte notação importante. Aqui, mais do que nunca, a existência do perispírito torna-se indispensável à compreensão desses fenômenos,
pois não somente a matéria nervosa se renova constantemente, as moléculas novas devem adaptar-se ao organismo pela força vital modificada pelo hábito, como existe entre os reflexos uma tal coordenação, que eles se sucedem uns aos outros, tendo em vista uma ação determinada e visando uma função